E se eu lhe dissesse que Pôncio Pilatos se arrependeu de seu papel na morte de Jesus, muito tempo após a crucificação, o que você diria? Você sabia que Pilatos escreveu uma carta ao imperador romano Tibério sobre Jesus, discutindo seus milagres, seu julgamento, sua crucificação e espere por isso sua ressurreição? O que exatamente essa carta diz? O que Pôncio Pilatos poderia ter dito ao imperador romano sobre a ressurreição do Filho de Deus? Você também sabia que a carta contém detalhes impressionantes sobre a aparência de Jesus que nem sequer estão nos evangelhos? É sobre isso que este episódio trata: discutir o conteúdo dessa carta e o que ela revela sobre Jesus. Agora, quero que você julgue por si mesmo enquanto lemos partes da carta que Pôncio Pilatos escreveu a César sobre Jesus Cristo. Pôncio Pilatos para Tibério César, o imperador. Saudações. Nestes nossos dias, apareceu um homem de grande virtude chamado Jesus Cristo, que ainda vive entre nós e é aceito pelos gentios como um profeta da verdade. No entanto, seus próprios discípulos o chamam de Filho de Deus. Ele ressuscitou mortos e curou todos os tipos de doenças. É um homem de estatura um tanto alta e formosa, com uma expressão muito reverente que desperta tanto amor quanto temor nos que o contemplam. Seu cabelo tem a cor de castanha madura, liso até as orelhas, e abaixo delas se torna mais brilhante, ondulado e cai sobre os ombros. No meio da cabeça, há uma divisão no cabelo, à maneira dos nazarenos. Sua testa é lisa e muito delicada, seu rosto sem manchas ou rugas, embelezado com um rubor encantador. Seu nariz e boca são tão bem formados que nada neles pode ser criticado. Sua barba é espessa, da mesma cor que seu cabelo, não muito longa, mas ligeiramente bifurcada. Seu olhar é inocente e maduro. Seus olhos cinzentos, claros e vivos. Ele é impressionante ao repreender, terrível ao advertir, mas cortês e bem-falante. Agradável no diálogo, mas com um tom de seriedade. Não se tem memória de alguém que o tenha visto rir, embora muitos o tenham visto chorar. Seu corpo é proporcional e de aparência excelente, com mãos e braços que encantam ao olhar. Suas palavras eram sempre temperadas, modestas e sábias. Sua beleza singular o tornava superior aos filhos dos homens. No entanto, os principais sacerdotes, movidos pela inveja, decidiram tirar sua vida. Eles vieram até mim com uma acusação, trazida por um de seus traidores, e com violência o conduziram à minha presença. Quando questionei sobre as acusações que faziam contra ele, respondeu com muita humildade, sem qualquer sinal de relutância, embora suas palavras em certos momentos fossem adornadas com uma eloquência extraordinária. Perguntei a ele qual era a sua religião e ele respondeu: Ó César, eu sou um rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então perguntei se ele era um Deus e ele respondeu: Tu dizes, pois eu sou a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor, a porta. Durante essas declarações, os tumultos entre os judeus aumentaram, com muitos se esforçando para condená-lo. Assim, ordenei que ele fosse crucificado de acordo com a lei deles. E na mesma hora em que foi crucificado, uma escuridão tomou conta de todo o mundo. O sol se apagou ao meio-dia, as estrelas apareceram em pleno dia, e a lua, como se tingida de sangue, perdeu sua luz. Com o universo mergulhado em trevas, os mortos que estavam em suas sepulturas ressuscitaram e apareceram para muitos. Sentindo-me tomado por uma inquietação imensa, corri para lavar minhas mãos e me isentar do sangue deste homem justo, como nunca existiu outro semelhante. Ao ler esta carta, que faz parte de um relatório, algo que chama a atenção é o nível de detalhe que Pilatos usou para descrever Jesus. Por quê? A resposta é simples. Naquela época, não havia dispositivos para capturar imagens. Portanto, quando alguém de grande importância era descrito, muito cuidado era dedicado aos seus atributos físicos.
Com essa descrição, qualquer pessoa que lesse o relato seria capaz de reconhecer Jesus pessoalmente ou através de outros registros. A carta continua. Os acontecimentos recentes em minha província têm sido de tal magnitude que achei necessário relatá-los em detalhes, pois não me surpreenderia se, com o passar do tempo, eles alterassem o destino de nossa nação. Parece que, ultimamente, os deuses deixaram de ser favoráveis. Estou quase pronto para dizer: maldito seja o dia em que sucedi Valério Grato no governo da Judéia. De todas as cidades conquistadas, Jerusalém pareceu-me a mais difícil de governar. O povo é tão turbulento que vivi sob constante temor de uma insurreição iminente. Eu tinha apenas um único centurião e um punhado de soldados. Solicitei reforços ao prefeito da Síria, que me respondeu dizendo que mal tinha tropas suficientes para defender sua própria província. Esse desejo insaciável de conquista, buscando expandir nosso império, além de nossas capacidades de defendê-lo, temo que será a causa de nossa ruína como nação. Essas são palavras atribuídas a Pôncio Pilatos. Pare e reflita sobre o peso desse trecho. A comunicação de Pilatos a César revela uma verdade surpreendente. A defesa de Jerusalém estava, na prática, nas mãos de um único centurião e de sua coorte, composta por poucos soldados. Valério Grato, o antecessor de Pilatos, já havia expressado suas frustrações ao governar a Judéia, considerando Jerusalém especialmente difícil de administrar devido ao comportamento inquieto e rebelde de sua população. Esse contexto ajuda a compreender o relato de Pilatos sobre a situação instável que ele herdou. O relato de Pilatos destaca a insuficiência de recursos militares para manter a ordem em Jerusalém, mesmo sendo uma cidade com histórico de conflitos. A presença limitada de tropas evidencia a fragilidade do controle romano na região e os desafios de conter possíveis revoltas. As preocupações de Pilatos com as consequências dessa falta de preparo militar influenciaram diretamente suas decisões, incluindo o julgamento e a crucificação de Jesus. Agora, voltemos à carta de Pilatos. Entre os vários rumores que chegaram aos meus ouvidos, houve um que chamou minha atenção de forma especial. Comentava-se sobre um jovem que surgira na Galileia, pregando uma nova lei em nome dos deuses que o haviam enviado. A princípio, fiquei apreensivo, temendo que ele estivesse planejando incitar o povo contra os romanos. No entanto, logo meus temores foram dissipados. Jesus de Nazaré falava mais como um amigo dos romanos do que dos judeus. Um dia, ao passar pelo lugar chamado Siloé, onde havia uma grande multidão reunida, observei no meio do grupo um jovem que estava encostado em uma árvore, falando calmamente àquela gente. Disseram-me que era Jesus, algo que logo suspeitei, dado o contraste marcante entre ele e seus ouvintes. Seus cabelos dourados e barba dourada davam a ele uma aparência celestial. Ele aparentava ter cerca de 30 anos. Nunca vi um rosto tão sereno e doce. O contraste entre ele e as pessoas ao seu redor era impressionante, com suas barbas negras e pele queimada pelo sol. Agora, vamos fazer uma pausa para refletir sobre isso. Acredito que esta seja a única descrição registrada da aparência de Jesus em documentos históricos. Um detalhe particularmente interessante é a menção ao cabelo e à barba dourados. Em uma versão anterior desta carta, mencionava-se que ele tinha cabelo castanho avelã, algo semelhante. Essa descrição levanta questões sobre sua autenticidade. Seria um acréscimo feito por escribas ao longo dos anos? Ou Jesus realmente tinha uma aparência mais clara em comparação aos seus contemporâneos? Não temos como saber com certeza, mas é algo intrigante. Ainda assim, essa questão talvez não importe tanto. Agora, voltando ao relato de Pilatos,
Não querendo interrompê-lo com minha presença, continuei minha caminhada, mas pedi ao meu secretário que se juntasse ao grupo para ouvir o que Jesus dizia. O nome de meu secretário era Manaluz. Ele era neto do chefe dos conspiradores que haviam acampado em Atuo, aguardando Catilina. Manaluz era um antigo habitante da Judéia e tinha pleno domínio do idioma hebraico. Ele era leal a mim e digno de minha confiança. Mais tarde, ao retornar ao pretório, encontrei Manaluz, que me relatou as palavras pronunciadas por Jesus em Siloé. Nunca, nem nos discursos de Péricles, nem nos escritos dos filósofos, ouvi algo que se comparasse às máximas de Jesus. Um dos judeus rebeldes, que eram numerosos em Jerusalém, perguntou a Jesus se era correto pagar tributo a César. Jesus respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi pela sabedoria contida nessa resposta que concedi tanta liberdade ao Nazareno. Eu poderia, se quisesse, tê-lo mandado prender e exilado para o Ponto, mas isso seria contrário à justiça que sempre caracterizou os romanos. Ele não era nem sedicioso nem rebelde. Concedi-lhe minha proteção, mesmo sem que ele talvez soubesse disso. Jesus tinha liberdade para agir, falar, reunir-se, ensinar e escolher discípulos sem qualquer interferência do pretório. Mas essa liberdade irrestrita concedida a Jesus provocou os judeus, não os pobres, mas os ricos e poderosos. É verdade que Jesus era severo com esses últimos, e isso, em minha opinião, era uma razão política para não limitar a liberdade do Nazareno. Ele dizia aos escribas e fariseus: vocês são uma raça de víboras, parecem sepulcros caiados. Em outras ocasiões, ele zombava do orgulho das esmolas dos publicanos, dizendo que a pequena oferta da viúva pobre era mais preciosa aos olhos de Deus. Queixas diárias chegavam ao pretório sobre a insolência de Jesus. Fui informado até mesmo de que algo ruim poderia acontecer a ele, que não seria a primeira vez que Jerusalém apedrejaria aqueles que se diziam profetas, e que caso o pretório se recusasse a fazer justiça, um apelo seria feito a César. Contudo, minha conduta foi aprovada pelo Senado, e prometeram-me reforços após o término da guerra contra os partos. Por ser fraco demais para conter uma sedição, resolvi adotar uma medida que prometia estabilizar a tranquilidade da cidade sem sujeitar o pretório a concessões humilhantes. Caros espectadores, espero que estejam acompanhando atentamente. Pilatos se conhecia Jesus há muito tempo, mas permitiu que ele tivesse liberdade para pregar e se movimentar, porque não via nele nenhum espírito rebelde. Apesar da pressão dos líderes religiosos judeus da época, Pilatos não encontrou razão para processar Jesus, até que isso se tornou conveniente. Apenas quando temeu um levante dos judeus e percebeu que não tinha recursos militares para controlar a situação, ele entregou Jesus. Ele sacrificou Jesus pela paz de Jerusalém. Isso é marcante, não é? Considerando o que sabemos sobre a missão de Jesus. De qualquer forma, Pilatos hesitou em crucificar Jesus, optando primeiro por entregá-lo para apaziguar o tumulto político e evitar revoltas. Claramente, Pilatos era um oportunista, preocupado apenas com seu poder e autoridade. Ele pode ter lavado as mãos muitas vezes, mas o sangue do inocente permanecerá em sua consciência para sempre. Ainda assim, somos gratos por ele ter deixado essa mensagem para nós. Agora sabemos, de um ponto de vista documental e evidenciário, que Jesus realmente viveu e foi crucificado. Antes de encerrar este episódio, vamos olhar para mais uma peça de evidência sobre Jesus relacionada a Pilatos. A famosa Pedra de Pilatos. O que a Pedra de Pilatos diz sobre a crucificação de Jesus? A Pedra de Pilatos, também conhecida como Inscrição de Pilatos, é um antigo artefato descoberto próximo a Cesareia Marítima, em Israel.
Trata-se de uma inscrição dedicatória em um bloco de calcário. É significativa porque fornece evidências arqueológicas da existência de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, mencionado nos relatos do Novo Testamento sobre o julgamento e a crucificação de Jesus. Estávamos lendo a carta de Pilatos a César. Mas qual é a evidência de que Pilatos existiu? Esse artefato, a Pedra de Pilatos, prova que Pôncio Pilatos era uma figura histórica, real e viva durante o período de Jesus. A inscrição na Pedra de Pilatos diz: ao divino Augusto, este Tiberium, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Os líderes romanos frequentemente se viam como deuses, daí a menção ao divino Augusto. Hoje sabemos que Cesareia Marítima está localizada ao longo da costa mediterrânea de Israel. Foi uma cidade antiga e um importante centro administrativo. Durante a época romana, a Pedra de Pilatos foi encontrada reutilizada como parte de uma escadaria que levava a um teatro no local. Foi identificada por arqueólogos devido à inscrição em latim esculpida no bloco de calcário. Em conclusão, tanto a Carta de Pilatos quanto a Pedra de Pilatos, juntas, confirmam a existência de Pôncio Pilatos, além de comprovarem os eventos relacionados ao ministério e à crucificação de Jesus Cristo. Também revelam detalhes sobre a aparência física de Jesus que não foram incluídos nos textos canônicos da Bíblia. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Que Deus abençoe você. Amém.